Vamos ler Gênesis 2, de 18 até 25. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai Santo, estamos diante de Tua Santa Palavra, carentes da condução de Teu Santo Espírito, para compreendê-la, crê-la e contemplarmos Teu Santo Filho Jesus. No nome dele que oramos, pedindo que o Senhor faça isso nesta noite. Amém. Amém. Nós vivemos na época mais conectada da história, a poucos cliques de distância de alguém do outro lado do mundo, por exemplo. Mas apesar disso, os níveis de solidão nunca foram tão altos. Certa pesquisa mundial identificou que no Brasil, cerca de 53% dos entrevistados sentem-se solitários. E o curioso é que o índice maior não é de idosos. O índice maior é daqueles com idade entre 13 e 29 anos. Crianças, adolescentes e jovens se sentem solitários. O médico responsável pelo artigo, ele sugere que vivemos em uma pandemia, ou melhor, epidemia da solidão. Uma outra pesquisa indicou que, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, a cada hora 100 pessoas morrem no mundo todo por causas ligadas à solidão. E segundo eles, abre aspas, a falta de conexão social é uma séria ameaça à saúde global. Fecha aspas. Estima-se que 1 a cada 6 pessoas sofre com a solidão. E isso tem aumentado em 1/3 o risco de doenças cardíacas, o risco de AVC. Tem dobrado o risco de depressão, sem contar a ansiedade, pensamentos de automutilação, suicídio. Os médicos dizem, abre aspas, as evidências indicam que vivenciar solidão e isolamento social na infância aumenta o risco de enfrentar os mesmos problemas na vida adulta. O dado acende um alerta sobre o futuro da geração de adolescentes que hoje já enfrenta taxas elevadas de solidão. Fecha aspas. A OMS diz assim, em nível comunitário, a solidão prejudica a coesão social e custa bilhões em perda de produtividade e atenção à saúde. Olha o que a OMS diz.
comunidades com fortes laços sociais tendem a ser mais seguras, saudáveis e resilientes, inclusive em resposta a desastres. Curioso, não? O que esses dados mostram? Mostram que não fomos criados para viver isolados. Não fomos criados para viver sozinhos. E a humanidade tem percebido isso da pior maneira possível, pela experiência. Mas isso afeta principalmente as famílias. Enquanto jovens sofrem com a solidão, nas pesquisas que eu citei, os divórcios entre pessoas com mais de 50 anos triplicaram nos últimos 10 anos. Imagine isso. A pessoa chega casada até os 50 anos. A partir dali ela quer voltar a ser jovem. Ela quer curtir novamente a adolescência dela. Ou por outros motivos se divorcia. Os índices de procura médica indicam que quando o divórcio acontece de forma conflituosa, houve briga entre as duas partes, acaba gerando sérias consequências físicas e emocionais, tanto para eles, os cônjuges, quanto para os filhos. A ponto de muitos pais acabarem manipulando seus filhos um contra o outro, para conseguir uma parcela maior, uma fatia maior da briga. Além disso, crianças e jovens de pais separados tendem, dizem as pesquisas, a internalizar a desestruturação. Então, aquilo que eles estão vendo no lar, naturalmente, vai ser um reflexo das suas emoções. Então, nós temos muita dificuldade nessas crianças de pais divorciados em confiar em relacionamentos futuros, porque eles viram o relacionamento mais importante para eles que foi desfeito. Gera neles impactos no desempenho escolar, emocional, social, gerando ainda mais solidão, mais desinteresse pelo relacionamento conjugal. Isso tem afetado a estrutura familiar dos brasileiros. No censo de 2022, foi indicado que, abre aspas, as uniões consensuais, ou seja, o famoso juntar as escovas de dente, essas uniões não formais ultrapassaram os casamentos oficiais. Casamento de papel passado, tanto civil quanto religioso. Isso significa, diz a pesquisa, o censo, tá? Isso significa que muitos casais jovens optam por morar juntos sem formalizar a união no cartório. Obviamente, o que facilita no caso de separação. Como resultado, a média de filhos por casal caiu vertiginosamente. Em 1960, há tempos atrás, a média de filhos por mulher era de 6. Uma mulher média tinha 6 filhos. Em 2022, o índice caiu para 1,55. Em média. E cai ainda mais para mulheres com ensino superior, 1,2. E a tendência é terem filhos tardiamente, depois dos 25 até os 29 anos, porque estão focando na carreira, isso quando tem filhos. A conclusão da matéria, isso foi o que mais me impressionou. Abre aspas. A taxa atual de 1,55 indica que o número de nascimentos não é suficiente para a reposição populacional. Fecha aspas. O próprio censo identifica isso. Os filhos que estamos gerando não serão suficientes para manter a estrutura da sociedade na próxima geração. Bom, como lidar com tudo isso? Especialmente dentro da igreja, onde a realidade não tem sido muito diferente, né? A taxa de divórcio dentro da igreja já é semelhante à taxa de divórcio fora da igreja. Como lidar com esses assuntos dentro da igreja? Como lidar, por exemplo, com a solidão? O que nós temos ensinado à próxima geração através do ensino e da nossa conduta? Bom, é isso que o texto que nós lemos queria ensinar aos seus leitores. Vamos descobrir? Para isso a gente precisa lembrar do contexto. Quem está escrevendo Gênesis? Moisés. Peregrinando no deserto, rumo à terra prometida, para aquele Israel que está aprendendo quem Deus é e descobrindo quem eles são.
No capítulo 1, nós vimos que em 6 dias Deus criou os céus e a terra. Muito bons, pelo poder de sua palavra. E Deus criou, inclusive, no 6º dia, a humanidade, homem e mulher, criados à sua imagem, à sua semelhança. No 7º dia, começo do capítulo 2, Deus descansou. Depois disso, a partir do versículo 4 do capítulo 2, nós vemos os detalhes mais específicos daquele 6º dia. No dia da criação da humanidade, uma espécie de comentário expandido e detalhado de Gênesis 1, 27, quando Deus criou o homem e a mulher. Só que no capítulo 2, a partir do versículo 4, nós vimos uma mudança muito importante. Deus recebe um outro nome, o nome Senhor. Senhor com letra maiúscula. Significa o Deus da aliança, o Deus que redimiu Israel, o Deus que tem um pacto, um contrato com o seu povo. E nós vimos na última mensagem como essa história de amor começou. Do versículo 4 até o versículo 17, nós lemos como Deus formou o homem do pó da terra. Então soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser Nefesh Hayah. Lembra? Ser ou alma vivente. Que basicamente significa uma fome ambulante. Uma fome de Deus. Essa é a humanidade. Depois Deus coloca o homem no jardim para trabalhar. Ele vai cultivar e guardar o jardim. Antes que o pecado entrasse no mundo, o homem já foi criado para trabalhar. Mas em segundo lugar, o homem foi colocado lá para obedecer. Ele podia comer livremente de qualquer árvore, inclusive da árvore da vida. Mas não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse assunto voltará para nós no texto da semana que vem. Mas o que nós lemos a partir do versículo 18, depois de toda essa história, é a continuação. Deus criou o homem, mas falta a mulher. Gênesis 1, 27 diz que ele criou nesse dia o homem e a mulher. Agora nós veremos os detalhes da criação da mulher. E consequentemente da criação do casamento. Da união entre esse homem e esta mulher. E o que nós veremos nesse texto são 3 cenas. A primeira cena é a solidão. Versículos 18 a 20. A segunda cena é a provisão, versículos 21 e 22. E a terceira cena, a reação, versículos 23 a 25. Então vamos ver a solidão. Acompanhe comigo os versículos 18 a 20. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas, para o homem, não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Depois de falar com o homem, foi o que nós vimos nos versículos 15 a 17 desse capítulo, o Senhor Deus fala mais alguma coisa, mas dessa vez é consigo mesmo. É uma constatação, uma avaliação. Qual é essa constatação? Não é bom. O que não é bom, Deus? Não é bom que o homem esteja só. Conheço um pastor que diz, pastor Braulio, ele fala assim, não é bom que o Braulio esteja só. Toda vez que eu leio esse texto, eu aplico a mim mesmo. Não é bom que o homem esteja só. Interessante, de acordo com Gênesis 1, antes deste momento, no 6º dia, Deus já havia constatado por 5 vezes que tudo que ele tinha criado era bom. Era tov, lembra dessa palavra? Era agradável, excelente. Mas é a primeira vez na história que o próprio Senhor Deus identifica que algo não é tov, algo não é bom, algo não é agradável. O que não é excelente? A solidão humana. Em Gênesis 1 e 2, nós temos visto que tudo que Deus criou precisou de algo a mais para completá-lo e para permitir o seu funcionamento. A luz estava em contraposição com as trevas. O dia com a noite, o céu e a terra, o mar e a terra seca, o sol e a lua,
a terra e os animais. Ou seja, tudo tem um correspondente oposto, como dois polos de uma polaridade, como norte e sul, leste e oeste. Bom, quase tudo. Falta o homem. Não é bom que ele, literalmente o que a expressão hebraica significa, não é bom que ele esteja separado, à parte, deslocado, está faltando a outra metade. O que isso significa, querido? Significa que a solidão humana não é boa. A solidão não é saudável. Não fomos criados para viver isolados, sozinhos. Nós precisamos de outras pessoas perto de nós. E precisamos estar perto de outras pessoas, pelo bem delas também. Precisamos da família, por mais difícil que ela seja. Precisamos do casamento, precisamos de filhos, precisamos estar perto dos pais, precisamos conviver em sociedade, precisamos de uma igreja. Provérbios 18:1 diz que o solitário, aquele que se isola e que vive dessa maneira, que não gosta de companhia, o solitário, ele busca o seu próprio interesse egoísta, e se opõe, se rebela, rejeita a verdadeira sabedoria. Basicamente, o solitário é um tolo. É tolice viver sozinho. Querer viver no mundo criado por Deus, em aliança com Ele, separado de outras pessoas, inclusive da igreja, é egoísmo. É tolice. Não deseje isso. Não busque a solidão. Por mais difícil que seja a vida em comunidade, e é difícil, não é? Ou é difícil viver em família, não é? É difícil viver num bairro, é difícil conviver com pessoas no trabalho, é difícil viver em uma sociedade, como é difícil viver em uma igreja. Mas é o plano de Deus para nós. Nós precisamos de comunidade, precisamos uns dos outros. O mesmo Deus que identifica uma necessidade em sua criação, é o Deus que propõe uma solução. No versículo 18 ele diz: farei para ele, o homem, uma auxiliadora que seja idônea, semelhante a ele, correspondente a ele. Literalmente a expressão aqui significa diante dele, como um reflexo dele. O que isso quer dizer? Bom, na nossa cultura, auxílio não traz uma palavra muito positiva, né? É meio que assim, um tapa-buracos, né? Auxílio na nossa cultura, via de regra, traz uma ideia negativa de um auxiliar, um ajudante, um estagiário. O auxiliador é aquele que está numa posição inferior na escada social. Bom, mas não era isso que essa palavra significava naquele contexto. A auxiliadora é a tradução do termo hebraico Iezer, que significa socorro ou ajuda. Especialmente em termos militares, ela era usada para se referir a um aliado na batalha. O mais curioso é que em todo o restante do Antigo Testamento, essa palavra aparece várias vezes, mas em todas elas, Deus a utiliza apenas para se referir a si mesmo, em relação ao seu povo Israel. Um exemplo disso está no Salmo 121, versículos 1 e 2. Você vai lembrar a hora que eu começar a falar o Salmo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá? O Iezer. De onde me virá o auxílio, a ajuda? O meu Iezer vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que é Iezer? Iezer, aplicado a Deus em favor de seu povo, é o socorro bem-vindo de um aliado poderoso em favor de um povo que precisa de ajuda em uma batalha. É aquele que salva do perigo, é aquele que livra da morte. Agora, aplique essa palavra para Israel vivendo no deserto, que sabe que Deus é o seu Iezer. E agora Deus está dizendo: a mulher será a Iezer do marido. A mulher, como Iezer, é o socorro bem-vindo de uma aliada. Alguém capaz de ajudar o homem em sua missão, a missão que Deus lhe deu, aquela que livra o homem da sua condição não boa, sua condição nada tove, aquela que livra o homem da solidão.
É assim que Deus vê a mulher perante o homem, queridos. Um socorro, ajuda, indispensável para que o homem cumpra a sua missão na terra, porque sozinho ele não conseguirá fazer isso. Naquela cultura, nenhuma sociedade considerava a mulher com tanta dignidade. Inclusive, nem se falava da criação da mulher separadamente do homem. Era sempre falando do homem, a mulher vinha como consequência. Mas para Deus, a mulher é tão importante, a ponto de ser chamada por um título só dele: Iezer, socorro, ajuda. Sabe o que isso significa de prático para nós? A nós que somos homens, nós não devemos ver ou tratar a mulher como um ser inferior ou descartável. Sem a mulher nós não podemos cumprir as ordens de Deus. Nós precisamos do casamento. Sem o casamento somos incompletos. A mulher, o que isso significa? Bom, significa que, queridas irmãs, vocês não podem se ver como superiores aos homens, ou como maiores do que eles, independentes dos homens, porque ambos são importantes diante de Deus, mesmo com funções diferentes, mas são importantes, estamos vendo na narrativa bíblica. Mas no casamento em especial, irmã querida, você que é casada, veja-se como Iezer. O seu papel é tão nobre que você é chamada a imitar a Deus em seu trato para com o seu povo, pelo bem do seu marido, pelo bem de seu lar. Você é Iezer. Bom, essa constatação do Senhor Deus é percebida no versículo 19. Ali nós vemos que provavelmente dentro do jardim, Deus forma animais e aves e traz eles para o homem. Algumas versões traduzem como Adão, outras como homem. Literalmente a palavra aqui é Adão. É a mesma raiz para homem no hebraico. E o propósito de Deus, levando esses animais para o homem, é para que o homem dê nome aos animais. E o versículo 19 termina com uma declaração fantástica. O nome que o homem desse aos animais que Deus criou, assim eles seriam chamados. É curioso isso, porque até agora, dar nome é uma prerrogativa apenas do Criador. Ele cria as coisas e vai dando nome para elas. Para dar nome a alguma coisa, principalmente um ser vivo, é necessário muita observação, muita paciência, muita inteligência, muita sabedoria. Já tentou criar uma coisa nova que ninguém criou e tentar dar um nome para ela? Talvez um desenho e você quer dar nome para esse desenho. Talvez é uma invenção, você quer dar nome para ela. Dar nome significa dar significado a algo. E quando Deus delega essa tarefa ao homem, o que Deus está fazendo? Deus está conferindo autoridade ao homem sobre a criação. É uma grande responsabilidade, porque o próprio Deus vai chamar pelo nome os animais que o homem nomear. Deus identifica um cavalo porque um dia Adão chamou o cavalo de cavalo. Que nobreza, não? Mas que grande responsabilidade. Que grande responsabilidade nós temos de representar Deus no mundo, nomeando aquilo que Ele faz. Portanto, nomeie com sabedoria. Nomes são importantes, queridos, muito importantes. A nossa cultura tenta tirar o peso da importância do nome. Nomes são importantes. Tanto é que a história do Antigo Testamento é Deus preservando um nome, uma reputação, o seu próprio nome. Preservando uma linhagem, para dessa linhagem fazer nascer o Salvador, Jesus Cristo. Nomes são importantes. Então, todas as vezes em que você for nomear uma situação, um objeto, um filho, uma família, uma igreja, faça isso com muita responsabilidade. Os nomes que nós escolhemos, eles comunicam o que nós estamos vendo, comunicam o que nós pensamos, comunicam aquilo que nós desejamos a respeito daquilo ou daquela pessoa. Nomes são importantes. Não dê nome para os seus filhos só porque estão na moda. Pense no nome que você está dando. Bom, o homem cumpre seu papel direitinho, diz o versículo 20. Ele dá nome a todos os animais,
aqueles que o Senhor trouxe, certamente em pares, macho e fêmea. Mas o texto diz que para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. Nós já vimos isso no versículo 18. Quem constatou que não era bom isso? O Senhor Deus, não foi? Faltava auxílio ao homem. Mas agora a pergunta é: quem está percebendo isso? Quem? Será Adão? Parece meio óbvio, né? Ele está dando nome para o cavalo e a égua. O cachorro e a cadela. O mosco e a mosca. E ele olha para ele: cadê a tampa da panela? Cadê a outra banda da maçã? O homem? Talvez os animais perceberam que faltava uma auxiliadora. Talvez o autor está percebendo isso, Moisés. Não fica claro, o texto não deixa a resposta. Pode ser tudo. Podem ser todos estes. Mas de qualquer maneira o mais importante é aquilo que Deus constatou. O julgamento de Deus, a avaliação de Deus de que aquilo que ele estava vendo não era bom. Fica claro a sua criação através da experiência. Em outras palavras, para nos fazer valorizar o remédio, Deus permite que a ferida doa. A solidão não é boa. E Deus permitiu que isso fosse percebido na prática. O que a gente aprende com isso, queridos? Bom, aprende que se Deus diz algo, devemos confiar no seu julgamento. Não espere ter de provar na prática que algo é ruim, sendo que Deus já disse que era ruim. Se Deus falou que aquilo não é bom, confie naquilo que Ele diz e lute contra isso. Se Deus diz, isto não é bom, especialmente no âmbito familiar, que é o contexto desse texto. Se Deus diz que o sexo antes do casamento não é bom, que o sexo fora do casamento não é bom, que relações homossexuais não são boas, que a vida solitária não é boa, que o divórcio não é bom, que o desprezo aos filhos, às crianças não é bom, que ignorar a vara ou a disciplina na vida de um filho não é bom, que a inversão dos papéis no casamento não é bom, então não espere pagar para ver. Combata esse pecado, confie em Deus, antes que você descubra pela experiência que isso não era bom. Confie na palavra de Deus. Se Ele disse, Ele sabe o que está dizendo. Essa é a primeira cena, a solidão. Temos a segunda cena, a provisão. Versículos 21 e 22. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Se não é bom que o homem esteja só, o Senhor Deus entra em ação, executando o plano. O plano é: vou fazer uma auxiliadora que seja semelhante ao homem, adequada ao homem. E então no versículo 21, ele começa o processo. Ele faz o homem cair em pesado sono. A palavra aqui é bem forte, é a palavra hebraica tardemá. Consegue falar comigo? Tardemá. Vamos falar em línguas? Tardemá. Essa língua não é dos anjos não, tá? As pessoas entendem essa língua. É diferente do sono normal. Tardemá se refere a uma anestesia geral, divina. Ela é usada no Antigo Testamento para expressar um estado onde a vontade e a percepção do homem, essas duas coisas são suspensas para dar lugar à ação de Deus, à mensagem de Deus. À medida que nós formos lendo o Antigo Testamento, se Deus nos der vida para expor todo o Antigo Testamento, a gente vai ver essa palavrinha aparecendo em várias passagens. E todas as vezes em que o tardemá é utilizado, esse sono pesado que Deus dá ao homem, é para ele fazer alguma coisa, para ele dizer alguma coisa. Bom, o homem está completamente desacordado, e o Senhor Deus faz a primeira cirurgia
da história. Ele tira uma de suas costelas. Literalmente, a palavra costela, traduzido por costela para nós, significa uma parte do seu lado, da sua lateral. Então, não necessariamente era um osso só com um pouquinho de carne. Era um composto de osso e de carne. Principalmente pelo que o homem dirá daqui a pouco. Tinha osso e tinha carne dessa parte que Deus tirou. Ele fecha o lugar com carne. Então, houve um mito, por muito tempo, que dizia que o homem tem uma costela a menos. Não. Todos os homens têm a mesma quantidade de costela que as mulheres. O único que teve uma costela a menos foi Adão. Foi ele que perdeu uma costela no processo. O versículo 22 nos diz que desta parte, do lado do homem, dessa costela, Deus forma uma mulher. É bem possível que o texto esteja dizendo para nós que Deus está fazendo isso longe do homem, porque o texto continua dizendo que Deus então leva esta mulher até o homem, que a essa altura já está acordado. Como foi a reação do homem? A gente verá no versículo 23. Mas antes, nós precisamos considerar algumas informações aqui. Como nós já dissemos na mensagem anterior, em algumas culturas daquela época acreditava-se que inicialmente a humanidade havia sido criada bissexual. E que você só teve homem e mulher, macho e fêmea, como uma punição dos deuses, e que foi futuramente, tardiamente. Muitos séculos depois, cerca de 400 anos antes de Cristo, o filósofo grego Platão, ele voltou aqui para conversar com a gente. O Platão sugeriu algo semelhante. Platão sugeriu o seguinte: a humanidade foi criada andrógena. Sabe o que significa andrógeno? É um ser com traços masculinos e femininos mesclados. E foi da seguinte maneira, vou parafrasear Platão. Originalmente, os deuses criaram 3 seres colados uns aos outros pelas costas. Homem, mulher e uma mistura dos dois. Por causa de sua rebelião contra os deuses, como castigo, Zeus os separou. Então, com remorso, permitiu a união entre as partes cortadas, o homem e a mulher, para copulação e procriação, dando origem às relações heterossexuais, mas também relações homossexuais. Essas relações eram muito comuns aos deuses. Os deuses gregos, muito comuns aos reis, aos imperadores e até aos filósofos da época. Eles gostavam dessas coisas imorais. Os seus mitos fundamentavam tudo isso. Você acha isso ridículo? É, né? Pois prepare-se, porque vai piorar. Nos primeiros 210 anos depois de Cristo, surgiu uma tradição judaica chamada Tanaíta, que uniu o pior das duas versões. Os judeus tanaítas diziam que no princípio Deus criou a humanidade bissexual, uma só unidade. O homem de Gênesis 2:7. Foi assim que Deus criou. Ele era homem e mulher ao mesmo tempo. Mas Deus os separou, homem e mulher, e uniu essa humanidade novamente no casamento para restaurar sua totalidade. Muitos judeus creram assim nos primeiros séculos da era cristã. Bom, certamente não é nada disso que o texto está dizendo para nós, gente. Eu não sei de onde tiram essas ideias. Porque Deus criou o homem, homem. Macho, incompleto, solitário. E a partir do macho, Deus formou a mulher, mulher. Fêmea, auxiliadora do homem. Repare a palavra usada por Moisés no versículo 22. Deus formou a mulher. Ou, outra tradução, sugere, transformou aquela costela em uma mulher. No hebraico, a palavra que nós estamos vendo aqui, para formar ou transformar, é diferente daquela que nós vimos lá no versículo 7, quando Deus deu origem ao homem do pó da terra. Lá a palavra hebraica era yatsar. Você vai lembrar que a gente falou sobre o significado dela é forjar ou moldar como um oleiro faz com vaso. Aqui a palavra é baná, é diferente. E baná significa construir, edificar, como um construtor, um arquiteto. Se ao criar o homem,
A imagem de Deus é de um oleiro, um escultor, manuseando barro para produzir um vaso, uma obra de arte. Ao criar a mulher, Deus é descrito como um exímio construtor, um arquiteto que edifica uma mansão, edifica um palácio. O que isso nos ensina, queridos? Que da mesma forma com que Deus se envolve pessoal e amorosamente na criação do homem, Deus faz isso na formação da mulher. A mulher é tão especial aos seus olhos quanto o homem. Nunca se esqueça disso. Sim, eles, diferente dos ídolos pagãos daquela época, os falsos deuses das nações, inclusive os atuais, por exemplo, Alá, que tem o seu profeta Maomé. Nessa religião, a mulher é depreciada no Alcorão. Você pode ler o Alcorão inteiro e não encontrará uma declaração sobre a salvação da mulher. O que é impressionante, porque há muitas mulheres se convertendo ao islamismo, mas elas se convertem ao islamismo na esperança de que Alá tenha misericórdia um dia, porque não há nada sobre elas no paraíso. O que tem é sobre o homem, que se morrer na guerra santa vai ter virgens no paraíso, mas para a mulher não tem. Diferente dos ídolos pagãos e dos ídolos atuais, existe um Deus, o Deus da aliança com seu povo, o Deus da aliança com sua igreja, que se importa com as mulheres. Tanto é que na lei nós leremos normas muito claras, que deixam claro que Deus se preocupa quando seus maridos morrem, quando elas se tornam viúvas, quando têm filhos órfãos para criar. Deus se preocupa com a mulher. E detalhe, Deus já faz isso antes mesmo da origem dos patriarcas, porque são denominados e demonizados hoje como os fundadores do patriarcado. O patriarcado é opressor às mulheres. Bom, por mais que os homens tenham falhado, ferido, maltratado, abusado das mulheres ao longo da história, antes mesmo do nascimento do feminismo moderno no século XX, que supostamente se preocupa com o bem-estar da mulher, e aí faz isso às custas de fazer a mulher perder suas características femininas dadas por Deus. Antes mesmo do nascimento do feminismo, Deus sempre se preocupou com as mulheres. Deus sempre valorizou as mulheres, desde a sua formação. E a palavra de Deus deixa isso muito claro. É assim que o povo de Deus deve ver a mulher. A mulher é tão especial, tão amada por Deus quanto o homem. Ela também é criada à imagem e semelhança do Criador. Somente Deus é capaz de te definir, irmã. Somente Deus é capaz de te capacitar a ser de fato mulher. A verdadeira feminilidade não está nos livros das feministas do século XX. A verdadeira feminilidade está no livro do Deus que te criou. Nesse livro que nas 2 primeiras páginas diz que você é a imagem e semelhança de Deus e que Ele te formou pessoalmente, tanto quanto criou o homem. Deus sabe o que é ser mulher, porque Ele te fez. Quer descobrir o que é ser mulher? Volte-se para Ele. Olhe para a palavra dEle. E o valor que Deus dá à mulher é tamanho que Ele a fez a partir do homem, literalmente do seu lado. O apóstolo Paulo enfatiza isso quando está escrevendo aos Coríntios. Em sua primeira carta, no capítulo 11, versículos 11 e 12, ele diz: no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. É por isso que Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, vai dizer aos maridos: vivam a vida comum do lar, o dia a dia com a sua mulher, o dia a dia familiar, com discernimento, com sabedoria, dando honra, dando valor, dignidade à esposa, por ser ela a parte ou vaso mais frágil, e por ser ela coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, diz Pedro, as orações de vocês não serão interrompidas. Comentando Gênesis 2, o famoso teólogo puritano Matthew Henry, ele disse assim, abre aspas:
a mulher foi criada do lado do homem. Do lado. Não de sua cabeça para governá-lo, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado, para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Fecha aspas. Portanto, homens, avós, pais, maridos, filhos, irmãos, nunca se esqueçam disso. Não maltratem as mulheres, mas sirvam-nas, amem-nas como protetores divinos. Esse é o nosso papel, proteger as mulheres. Irmãs, mulheres, avós, mães, esposas, filhas, irmãs dentro de uma casa, não se considerem autônomas, independentes dos homens. Não precisamos deles. Vocês precisam sim. Não se considerem superiores, como se a sociedade perfeita é uma sociedade sem os homens na frente. Não, vejam-se como coparticipantes da graça da vida. Ambos são dignos. Ambos são importantes aos olhos de Deus. Essa foi a provisão. Chegamos à terceira e última cena. A reação. A reação. Versículos 23 até 25. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Chegamos ao ponto alto do texto, o clímax dessa história. Como é que o primeiro homem reagiu à primeira mulher, à sua mulher? E o que isso significou a partir daquele momento? Tanto para Israel, quanto para toda a humanidade e nós hoje aqui. Bom, em resumo, são 3 reações, uma por versículo. A primeira reação é do homem, no versículo 23. A segunda reação é do autor, versículo 24. E a terceira reação é do casal, versículo 25. Olha a primeira reação do homem. O texto no versículo 23 começa dizendo que o homem disse. Não dá para continuar lendo sem perceber a mudança na narrativa. Estamos diante das primeiras palavras humanas registradas na história. Até agora, quem foi que falou? Deus. E Deus disse, e disse, e disse, e disse. É a primeira vez que o homem diz alguma coisa. Interessante, o primeiro homem criado por Deus não era um bicho do mato. Não era um homem das cavernas gritando. Não. Ele pensa, ele fala, ele se comunica, e muito bem, por sinal. Ah, mas a teoria que eu vi na escola, lembre-se, teoria. Teoria. Ninguém consegue provar, é teoria. Ah, mas eu tenho dúvida sobre isso. Ouça a pregação de Gênesis 1 de novo. O primeiro homem pensava, falava, se comunicava. Tanto é que deu nome para os animais. Ele era inteligente. E isso é óbvio, né? Deus não fez o homem a partir do macaco. Fez a partir da sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele aprendeu a falar com quem? Com o Criador. Ele aprendeu a se relacionar com quem? Com o Criador. Bom, qual foi a primeira frase dita pelo homem? Parêntese aqui, deve ter sido algo esplêndido, né? Maravilhoso. Bom, e foi. Só que para nós não parece muito. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Não soa meio estranho isso? Não era de se esperar uma outra declaração? Maridos ou noivos aí, experimentem usar essa terminologia com sua esposa
ou noiva para ver o que acontece. Salatiel, você não me vem com um negócio desse sábado que vem. Desde que explique o contexto. É estranho, sim, mas é estranho para nós. Na nossa cultura, na nossa língua, na nossa época, mas para aquele povo, caminhando no deserto, Israel em direção à terra prometida, isso era algo belíssimo, profundo. Trata-se de um poema, uma poesia hebraica. Talvez a sua Bíblia esteja indicado mais à frente no parágrafo. Está? Centralizado. É um poema. Um poema. A primeira declaração humana registrada na história é uma poesia. Uma poesia, nós temos aprendido isso na escola de manhã, né? Não posso chamar de escola bíblica. A formação de discípulos. O que tem a poesia hebraica? Ela tem rima de ideias. Ela tem jogo de palavras. Ela tem expressões de sentimentos. Ela tem o objetivo de nos pintar um cenário. Esse texto diz para nós o que Adão está vendo, o que Adão está entendendo, o que Adão está sentindo naquele momento. E aqui vai uma boa dica de como devemos nos dirigir um ao outro em momentos de alegria no casamento. Poesia. Quer cultivar o seu relacionamento, cultivar o amor? Se dirija à sua esposa com elogios, com canções, com poemas. Não com as frases que você vê na cultura, não. Aprenda com a Bíblia. Esse poema tem 2 versos. Primeiro verso: esta afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos. O que Adão está dizendo aqui? Dentre todos os seres criados por Deus, somente agora ele encontrou um semelhante a ele. Um que lhe corresponda. O que Adão está dizendo é: somos da mesma espécie. Diferente de tudo que Deus criou. Nós somos da mesma origem, nós temos a mesma importância. Sim, é isso que ele está dizendo. Mas há algo além nessa frase, que Moisés quer comunicar aos seus leitores. No desenrolar da história de Israel, essa expressão, carne da minha carne, osso dos meus ossos, foi utilizada como uma fórmula de aliança. Era utilizada como uma espécie de pacto entre 2 pessoas ou entre povos. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1, você lê essa expressão. Quando você dizia carne da minha carne, osso dos meus ossos, não estava se referindo apenas a casamento, mas pensa em 2 generais de guerra, sendo aliados em uma missão, uma tarefa, e quando diziam com um aperto de mão ou um abraço, diziam: agora nós somos carne da mesma carne, osso dos mesmos ossos. Eles estavam dizendo: eu te apoiarei em todo tipo de circunstância, eu serei fiel à nossa aliança de guerra até o fim. Sabe o que isso significa? Que Moisés está descrevendo para o povo de Israel e para nós hoje os primeiros votos de casamento da história. É uma afirmação pactual, de compromisso entre o homem e a sua mulher. Queridos, é assim que o casamento deve ser visto pelo povo de Deus. O casamento é uma aliança, é um pacto, é um contrato divino entre um homem e uma mulher. Mesmo que a paixão acabe, mesmo que os filhos saiam de casa, mesmo que o dinheiro falte, mesmo que a doença chegue, o que os mantém juntos, o que os mantém investindo na relação, o que os mantém fiéis é a sua palavra. Eu prometi ser fiel. É a sua aliança, uma promessa de fidelidade perante Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está em dúvida quanto ao seu casamento, lembre-se de que ele é uma aliança. É isso que vai sustentar o seu casamento até o último dia de sua vida. Eu dei minha promessa diante de Deus. Ah, mas eu fiz isso antes de me converter. Foi Deus quem criou o casamento. Ele considera casamento, um crente e descrente, é casamento. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, é casamento. Segundo verso da poesia de Adão, será chamada varoa, porque do varão foi tirada, linguagem difícil, né?
Parece que Moisés era um evangélico do século 21, que está pedindo para o amigo descer da empilhadeira um fardo. Ô varão, desce esse negócio para mim aqui. Se tornou um jargão evangélico e até usado, até porque não é crente, né? Não entende nada de igreja. Não dava para traduzir por, será chamada mulher, porque do homem foi tomada? Bom, a Almeida século 21 traduz assim, a Nova Versão Internacional traduz assim. Por que a Almeida não traduz assim? Bom, dá para traduzir sim, mas assim a gente perderia um pouco mais da força e da beleza do texto hebraico. Por quê? Porque a palavra hebraica traduzida por varão é ish. Eu falei que não ia contar piada. O pessoal não está gostando das minhas piadas. Mas quando Deus fez o homem, o varão é ish, mulher é ishá, varoa é ishá. Então quando Deus fez o homem, olhou e falou ish. O pessoal riu mais do que das últimas, viu? Vou fazer a ishá. Esse é o jogo de palavras de Adão. Será chamada ishá, porque foi criada do ish. Percebe a semelhança fonética? Sabe o que Adão está dizendo? Nós somos iguais. Nós somos da mesma carne, do mesmo osso, mas nós também somos diferentes. Nós possuímos a mesma natureza, a mesma raiz. Nós somos humanos, mas nós somos seres distintos. Tem algo em mim que não tem em você e algo em você que não tem em mim. Nós somos, em relação ao gênero e à sexualidade, diferentes. Deus nos fez assim. Você que é homem, Deus te fez ish. Você que é mulher, Deus te fez ishá. Não podemos mudar isso. Por mais que tentemos. Nós somos iguais. Sim, em questão de importância, de valor, de dignidade. Não deveríamos desprezar uns aos outros. Mas nós também somos diferentes. Deus fez homens diferentes das mulheres. Não foi um acidente, foi de propósito. Para nos complementarmos. É isso que Ele está fazendo em Gênesis 2. Esposas e maridos, nós não deveríamos querer que o nosso cônjuge fosse igual a nós, naquilo que não é pecado, porque aquilo que é pecado tem que mudar mesmo. Mas se ele tem características do sexo oposto que me irritam, eu preciso lembrar que estão aí para me complementar. Se ela é diferente de você, querido, é um presente de Deus para você. Foi Deus quem os fez diferentes. E Ele tem o propósito do complemento. Não ignorem suas diferenças, queridos, mas valorizem-nas. E unam forças para cumprir a missão que Deus deu. Vocês vão conseguir quando juntar essas duas coisas, as duas valências, homem e mulher, ish e ishá. Essa é a reação do homem. Mas tem uma segunda reação que é inesperada, que é a reação do autor. No versículo 24, nós estamos diante de algo incomum. Se o versículo 23 foi incomum também, o homem, as primeiras palavras do homem, no versículo 24 é algo incomum em toda a narrativa até agora. Porque o que nós temos no 24? Um comentário. Um comentário do próprio autor. Já viu Bíblia comentada por fulano de tal? Aqui está a Bíblia comentada por Moisés. Moisés está falando conosco no versículo 24, especificamente. É uma forma de aplicação, de consequência lógica de tudo que ele contou para os seus ouvintes. Na época, o povo caminhando no deserto. Então a imagem aqui, eu gosto sempre de imaginar isso. Está lá a Shekinah de noite, a coluna de nuvem que está pegando fogo para iluminar e proteger o povo no deserto. Eles estão ao redor de uma fogueira e Moisés está contando a narrativa da criação. E aí ele contou como Deus formou o homem do pó da terra e as crianças estão lá. E aí? E o que mais? E aí ele fala, então depois ele formou a mulher da costela. Tá, nossa, que legal. E aí o homem fez o poema, eu imagino Moisés contando o poema. E aí nessa hora, versículo 24, Moisés aponta para eles e fala, é por isso que nós nos casamos. Moisés está aplicando a história aos seus ouvintes. É por isso que os nossos pais se casaram.
É por isso que nós nos casamos. É por isso que vocês, crianças, se casarão. Por causa desta história. E mais, é assim que Deus, o Senhor Deus, vê o casamento. E nós, leitores, hoje, é assim que devemos enxergá-lo também. O que nós vemos no versículo 24 é o padrão de Deus para a humanidade em relação ao casamento. Independentemente da cultura, da época, das leis, dos costumes, do que o Estado diga ser casamento. Sabia que houve uma época em que casamento não era assinar um papel? Em tribos indígenas não tem papel. Não tem cartório. E aí? Está casado ou não está casado? Quem define o que é casamento? Deus, o Criador do casamento. O que é casamento, Deus? Moisés, diga para nós. Bom, basicamente o casamento, que é uma aliança validada, abençoada por Deus, é constituído de 3 atos. Primeiro ato, deixar. Moisés diz, é por isso o homem deixa pai e mãe. Repare, quem toma a iniciativa? Quem toma a iniciativa? O homem. O homem toma a iniciativa. A ele o Senhor Deus conferiu a responsabilidade de liderança. E o que o homem precisa fazer? Precisa sair debaixo da saia de mamãe. Precisa deixar pai e mãe. Deixar significa partir, soltar, let it go, deixa ir. Esse verbo, ele foi utilizado no Antigo Testamento para se referir ao que Israel fazia em relação à lei. Israel abandonava Deus, deixava Deus em troca dos ídolos. Nesse contexto aqui, significa romper com um vínculo de filho e papai. Deixar de ser dependente. Deixar de ser obediente aos pais. Porque até o momento do casamento, o filho deve lealdade, deve obediência irrestritos aos seus pais. Textos como Efésios 6 e Colossenses 3 dizem isso, obedeçam aos seus pais em tudo. Em tudo. E os pais são responsáveis por criar os filhos, dando sustento, dando educação, discipulando, disciplinando. Mas no casamento, esse vínculo precisa ser rompido. Essa corrente precisa ser quebrada, senão causará sérios problemas a todos, aos pais e aos filhos que se casam. Eu não preciso nem entrar em detalhes, você sabe. Os conflitos gerados com filhos que não deixam os pais e se casam. Portanto, filhos precisam ser treinados pelos pais, pela igreja, para fazerem isso um dia. Filhos precisam ser treinados desde pequenos, a entenderem que um dia não dependerão mais dos pais. Filhos não deveriam ser criados como seres que vão ficar com você a vida toda, nunca vão se casar, jogando videogame, tomando Toddy que mamãe preparou. Ela tira o seu tênis quando você chega em casa. Não, para que eu vou casar? Para que eu vou assumir responsabilidade? Para que eu vou ter uma esposa, filhos, se a vida com mamãe é muito melhor? Mamãe fracassou e você está fracassando. Pais devem ensinar seus filhos a deixar os pais. Pais que não fazem isso estão transformando seus filhos em ídolos. E o ídolo nos fere, nos machuca, faz mal a nós e nos afasta de Deus. O seu filho não é seu Deus. Os seus pais não são seus deuses. E se você tratá-los assim, eles vão te ferir. E você vai feri-los. Não se casar deveria ser apenas uma exceção. Em caso de doença ou limitações. Em caso de cuidados especiais a pais e familiares. Ou em caso de chamado missionário específico. Caso contrário, os pais são responsáveis por esse treinamento. E devem trabalhar para amadurecer os filhos para o casamento e então deixá-los ir. Vá, meu filho. Vá, meu filho, você casou. Você não vai dormir na minha casa, não. Você vai dormir com a sua esposa, você volta lá e você resolve os seus conflitos. Vá. Deixe os seus pais, esse é o plano de Deus.
Adultos casados precisam fazer isso. Deixar seus pais. Na área emocional. Ai, mamãe, ela falou assim comigo, ele falou assim comigo. Vira homem, vira mulher. Você já está casado, casada. Você não depende mais de mim para suas emoções serem sustentadas. Você precisa também deixar os seus pais no âmbito financeiro. Eu sonhei com a casa própria, o carro do ano. Aí ele começa a fazer conta com a aposentadoria dos pais. Eu vou morar na casa do meu pai. E o pai vai morar no quartinho lá no canto. Eu estou fazendo planos com os dinheiros. Não! Você deixa os seus pais e constrói. Se eles derem presente para você, bênção. Mas você não conta com o dinheiro deles. Você deixa os seus pais. Você também deixa de obedecer os seus pais. Após o casamento, filhos ainda devem respeitar e honrar aos pais, mas não mais depender e obedecer os pais. Tem muitos filhos que não entenderam isso, e tem muitos pais que não entendem isso. Depois de casado, o seu conselho para o seu filho é apenas um conselho. Não é mais ordem. Ele não lhe deve mais obediência. Agora ele vai prestar contas diante de Deus. Deixar é o primeiro ato. Segundo ato, unir. Significa agarrar, manter perto. Foi esse o mesmo termo usado no restante do Antigo Testamento para se referir à introdução e à manutenção da relação pactual entre Deus e o seu povo. Então, unir era a palavra que Deus usava para dizer: eu estou iniciando e irei manter a minha lealdade a vocês. Isso é casamento, uma aliança pactual. Não é um mero arranjo improvisado. Casamento não é uma junção despretensiosa, não é simplesmente um rito cultural, porque se der errado a gente desfaz, não tem problema. Não, casamento é uma aliança pactual entre um homem e uma mulher. Deus não criou Adão e Ivo. Deus não criou Eva e Adamá. Ele criou Adão e Eva. Um casamento acontece quando os filhos saem de seus respectivos círculos familiares e formam uma nova família. Mesmo que ainda não haja filhos, já é uma família. Já é uma família. Detalhe, a partir disso, ambos passam a ser propriedade um do outro. Você reparou na ênfase? Moisés diz sua mulher. Ele deixa os seus pais e se une à sua mulher. No casamento, não pertencemos mais a nós mesmos. Pertencemos um ao outro. E somente no casamento. Inclusive na área sexual. Quando o apóstolo Paulo está falando aos coríntios sobre o casamento, ele diz isso. O marido conceda à esposa o que lhe é devido na área sexual, porque ele não é dono mais do seu corpo, e a mulher a mesma coisa. Você não é dono mais de si, apenas no casamento. O outro é dono de você. É por isso, queridos, que todo toque, todo gesto, todo apego sexual deve ser praticado apenas entre casados. Porque casados têm a permissão divina para isso. Porque eles entraram em um pacto, em uma aliança. Solteiros não deveriam se aproveitar do corpo um do outro, sem antes assumir um pacto, uma aliança de que eu vou viver com você pelo resto da minha vida. E aí nós criamos um nome para maquiar pecado chamado namoro. Deus nunca criou namoro, nunca falou de namoro. A gente criou essa palavrinha para dizer: no namoro pode pegar, pode tocar, pode fazer o que quiser, só não pode ter relação sexual. Mas não tem vínculo, não tem aliança, não tem promessa de fidelidade. Se o namoro acabar, paciência, deu errado, né? Aí o bonitão na igreja, ele passa como uma metralhadora, né? Ele namora com todas as meninas da igreja. Ele se aproveita do corpo de todas as meninas da igreja. O seu corpo é aproveitado por elas. E eles nunca criaram um vínculo, um laço vitalício. Isso é pagão. Isso é o diabo entrando na mente da igreja, que dá nome a pecado e passa pano aos mandamentos de Deus. Terceiro ato, tornar-se um. Tornar-se um. No hebraico, literalmente, a expressão é ser ou fazer-se uma só carne.
Em outras palavras, o casamento não existe apenas para constituir uma nova família. Sim, ele constitui uma nova família, mas é principalmente para que ambos sejam completos. Para que eles passem a ser um só ser, aquilo que eles não conseguem fazer ou ser sozinhos. O homem não consegue ser um ser, ele precisa da mulher. A mulher não consegue ser um ser, precisa do homem. Assim eles se tornam uma só carne. No casamento não existem mais duas partes separadas, mas apenas uma só. Portanto, não deve haver mais segredos. Por quê? Somos uma só carne. Se eu esconder alguma coisa de você, eu estou escondendo de mim mesmo. Olha que tolice. E uma casa dividida irromperá em ruína? Não deveria haver mais divisões. Tudo deve ser compartilhado. As emoções, as alegrias, os sofrimentos, as dores, as doenças. Tem gente que fica doente e não conta para a esposa, não conta para o marido. As lutas, as tentações. Você está pronto, marido, para contar para sua esposa as suas tentações? Esposa, você está pronta para ouvir as tentações do seu marido? Deveria estar prontos. Deveriam, porque vocês são um só. A quem mais ele diria? A quem mais ela diria? Senão aquele que é uma só carne com ele, com ela. Dividir as decisões. Não, eu sou o líder, eu vou fazer. Ok. E vai ter que responder diante de Deus pelas suas decisões. Mas a tua mulher também é uma só com você. As suas decisões vão afetá-la. Ouça, considere, pondere. As finanças. Como é feio ver casais divididos em suas finanças. Isso aqui é ele que paga, isso aqui é aquela que paga. Uma coisa é a questão da administração. Outra coisa é ver, não, esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro. Como assim? Vocês estão separando uma coisa que Deus uniu. Não existe meu e seu, existe nosso. Uma só carne. A criação dos filhos. O filho não é da mulher, é dos dois. Quem deve disciplinar o filho? Os dois. A quem os filhos devem ouvir? Os dois. Não só a mamãe, não só a papai, os dois. Uma só carne. Chegamos, enfim, à terceira e última reação, que é a do casal. Versículo 25. Depois dessa longa exposição de Moisés ao povo de Israel no deserto, ele volta para a narrativa. Ele volta os seus olhos para como os dois reagiram àquela união. Deus ofereceu aquilo, Deus promoveu aquilo. Esse é o melhor casamento que houve, né? Deus era o celebrante, né? O que vai validar, isso aqui está casado, né? Pode beijar a noiva. Eles estão ali, e o texto diz que ambos estavam nus, e não se envergonhavam. Literalmente era um casal sem vergonha, no bom sentido. No bom sentido. A nudez naquela cultura, até hoje, né? Tem um sentido de culpa, de humilhação, de pobreza, pessoa que não tem roupa. Tudo isso aconteceu por causa do pecado, Gênesis 3, mas a gente está antes de Gênesis 3. Não era assim no início. Dentro do casamento, criado e aprovado por Deus, a nudez não é vergonhosa. A nudez é objeto de intimidade, de deleite, de prazer. De forma prática, queridos, casais casados não devem se envergonhar de desfrutar da nudez, da intimidade um do outro, um com o outro. Como se Deus fechasse os olhos, né? Na hora que o casal vai para o quarto, ih, meu Deus, não posso ver. Tem gente que pensa que relação é isso. É uma coisa vergonhosa, que Deus não se agrada. Deus criou esse negócio. Deus mandou eles terem filhos. Como que eles teriam filhos? Eles estão nus e não têm vergonha. Dentro do casamento não é vergonha. Deus criou isso para o seu prazer, como casal, para a procriação e para a sua glória, para a glória de Deus. Então, como diz Provérbios 5, versículo 19, alegre-se, sacie-se, embriague-se com as carícias de seu cônjuge. Cultive a nudez sem vergonha dentro do seu casamento, no bom sentido. Mas dentro do casamento apenas. Não exponha sua nudez para fora, com quem não tem aliança com você. Irmão, irmã, aquilo que só o seu cônjuge é dono, por que você está mostrando na rua?
para quem não tem aliança com você. O decote, a roupa curta, apertada, não é do outro, é do teu marido, é da tua esposa. Não exponha a nudez fora desse ambiente, mas também nem traga a nudez de fora para sua cama, através da pornografia, do adultério. É apenas entre vocês, pelo resto de suas vidas. E os solteiros, ouvindo tudo isso, não devem lamentar o fato de terem desejo sexual. É uma luta para um adolescente, no auge da puberdade, esses desejos. E certa vez um adolescente chorava e dizia: eu não queria ter esses desejos, é um sofrimento. Bom, a gente começou a ler a Bíblia e ele começou a perceber que Deus criou esses desejos, não para serem satisfeitos no pecado, ou com qualquer pessoa fora do casamento, mas para empurrá-lo para o casamento. Vá se casar, vá se casar. É como uma luz no painel que fica piscando. Todas as vezes em que o desejo aparece, é para casar, é para casar, é para casar, vá se casar. Claro, não case com qualquer um, em qualquer momento. Corra para o casamento dentro dos parâmetros, dos limites e no tempo de Deus. Sexo fora desse ambiente sempre será vergonhoso, sempre causará morte. Bom, Gênesis 2, de 18 a 15 é a solução de Deus para a solidão, para a confusão quanto ao que é casamento, sobre aquilo que nós devemos praticar e ensinar aos nossos filhos, mas falta dizer algo crucial. E talvez esse seja um anticlímax, mas que vai ser o clímax também. Porque o casamento é assim muito importante para Deus, tanto é que a gente viu tanto destaque nesse texto. Mas a duração do casamento é por tempo limitado. O casamento tem prazo de validade, sabia? Prazo de validade. Como assim? Bom, em Mateus 22, 30, respondendo a alguns críticos incrédulos, Jesus disse: na ressurreição, homens e mulheres não se casam, nem se dão em casamento. O que isso significa, Jesus? Que quando Ele voltar, no novo céu e na nova terra, não nos casaremos mais. Então o prazo de validade é até a sua morte. No encontro com Ele não haverá mais casamento. Mas até lá, deste lado da eternidade, o casamento é o ideal de Deus. É o padrão de Deus para a humanidade, para a família. Nós não podemos mudar isso. Mas qual que é o propósito do casamento? Será que o casamento é apenas para nos unir, para nos fazer completos, felizes? Certa vez eu ouvi, quando estava noivo da Tamires, que o casamento não é para você ser feliz, é para fazer ela feliz. Eu falei: opa, interessante, gostei. Mas aí, à medida que você vai vivendo os anos casados, você descobre que não. Se a minha luta for para fazer ela feliz, ou ela lutar para me fazer feliz, a gente só vai ter problema. Porque eu sou egoísta, eu sou pecador. A minha felicidade pode ser um pecado, uma coisa prazerosa que é errada. Então não, você não casou para ser feliz e nem para fazer o outro feliz. Você casou para fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. E à medida em que Deus se alegra com esse casamento, você vai ser satisfeito, sua esposa vai ser satisfeita. Tem algo além do que só nós, a nossa felicidade ou realização no casamento. Em Efésios 5:32, o apóstolo Paulo, depois de citar Gênesis 2:24, ele está usando Gênesis 2:24 como base do amor e da sujeição no casamento. Paulo diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Como assim, Paulo? A união entre um homem e uma mulher no casamento. Eles deixam os pais, eles se unem e se tornam um. Essa união se torna uma analogia, uma ilustração do relacionamento entre Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. Na cruz do Calvário, Deus firmou uma nova aliança com a humanidade. Pela fé em Jesus, Ele nos une em uma só carne com seu Filho. A partir desse momento nós somos redimidos, nós nos tornamos parte de seu corpo na terra, ou seja, por causa de Jesus nunca mais estaremos sozinhos. Temos paz com Deus, Ele é o nosso Iezer,
Ele é o nosso socorro bem presente, o nosso ajudador. Nós nunca estaremos sozinhos porque temos uma igreja. Você que não se casou, você que ainda não se casou, você não precisa viver sozinho, você tem uma igreja, o povo de Deus, além do próprio Deus que é o seu Iezer. Mas nós também temos uma nova identidade, uma nova sexualidade redimida, um casamento redefinido. Somos capacitados a buscar o ideal de Deus para a nossa vida, casamento e família, olhando para Cristo e a igreja, Cristo e a igreja, Cristo e a igreja. O que é casamento? Olha para Cristo e a igreja, Cristo e a igreja. Cristo nunca largou a igreja, Cristo não abandona a igreja, Cristo serve a igreja, ama a igreja, não desiste da igreja. A igreja se submete a Cristo, ama Cristo, faz a vontade de Cristo. É isso que o casamento reflete, Cristo e a igreja. E o mais maravilhoso em tudo isso, queridos, é que esse noivado com Jesus um dia será consumado. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. A partir do versículo 6. João diz, Apocalipse 19, 6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém, queridos, amém. Quando Cristo voltar, seremos enfim purificados de todo o pecado. Esse será o nosso vestido de noiva, puro, branco, limpo, e nos casaremos por toda a eternidade com o nosso amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seremos uma só carne com Ele por toda a eternidade. É para lá que devemos olhar, e até que esse dia chegue, busquemos a sua vontade para as nossas vidas, para os nossos casamentos, para a criação de nossos filhos, para a nossa igreja, para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Oremos. Pai amado, obrigado por Tua palavra, porque o Senhor atendeu nossa oração, o Senhor falou conosco através dela. Produza vida e fé em nossos corações, restaure nossas famílias, em nome de Jesus pedimos, amém.